Retomada econômica e call de reabertura, crise hídrica e o impacto nas ações atreladas ao setor e petróleo em alta e inflação. São três pontos importantes que têm uma correlação forte com curto prazo no nosso mercado, na nossa bolsa. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá o like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, Hoje eu vou trazer aqui três pontos importantes do nosso mercado, da nossa economia, que tem uma correlação com o curto prazo, mostrar o que está acontecendo na nossa economia, Então quando a gente pega o mês de junho, Bovespa, teve uma leve alta, mas ficou atrás das bolsas americanas. Quando a gente olha no gráfico, isso fica mais claro. A gente via no movimento de retomada ali, de fechar o gap entre as bolsas americanas e a nossa, mas junho foi um pouquinho diferente. E como é que está a nossa economia, O que aconteceu aqui, o que mudou e quais os pontos importantes para o curto prazo, Bom, vamos começar aqui, olhar para alguns dados, Então, no mês passado, saíram alguns dados importantes. O PIB é um deles, Então a gente viu aqui um crescimento de 1,2 tri contra tri, Então isso é importante, O primeiro trimestre de 2021 crescendo contra 2020, quarto, Então isso é um crescimento alto quando a gente olha para as perspectivas, Eu já estou falando aqui há algum tempo, A economia deve crescer acima de 5% em 2021. Outro dado importante é o de produção industrial, Então o último dado que saiu recentemente, no mês passado, mas é de maio, mostrou um crescimento de 24% da produção industrial em relação ao ano passado, ou seja, a economia nossa está retomando. Vendas no varejo aqui mostraram um crescimento de 23,8%, então é mais um dado importante, Pega varejo, que é o setor, que foi o setor mais afetado durante a pandemia, e abril, que era a gente estava vendo um movimento ainda daquela segunda onda, impactando fortemente ali o fluxo de pessoas. Então tudo isso aqui mostra que a economia nossa está retomando. Inflação, Peguei o último dado de inflação aqui, que é o IPCA 15, a gente teve aí uma alta forte, porém abaixo do esperado, Então a gente está falando aqui que no mês de junho, o IPCA 15 foi de 0,83, abaixo do esperado, acumulado em 12 meses, 8,13, parece que a inflação aí está se acomodando próximos dos 8%. Vou trazer alguns pontinhos, depois em relação a isso aqui, novos, que pode acabar impactando. Então essa é a visão do fundamento econômico, mais recente aqui, tudo indicando um crescimento acima de 5%, as coisas melhorando, E vamos começar a enxergar um pouquinho do curto prazo e gostaria de convidar vocês, Eu tenho um projeto de curto prazo na bolsa, que olha para ações, opções, long and short, que se chama Bolsa 3.0, ficou fechado por algum tempo. Eu devo reabrir em breve, então quem quiser saber um pouquinho mais, vou deixar o link aqui embaixo para se cadastrar e saber sobre minhas recomendações com foco em curto prazo. Bom, vamos falar aqui do call de reabertura, Então, ou seja, a retomada da vida normal das pessoas, O que a gente fala de call de reabertura significa vacinação e, consequentemente, as empresas que haviam mudado um pouco da estratégia em função do fluxo de pessoas retomarem, Então, vou mostrar aqui, esse é o gráfico que mostra as doses aplicadas no Brasil, Então a gente ultrapassou 100 milhões de doses, estamos aí na média móvel conseguindo aplicar 1 milhão de doses dia, que é relevante, apesar de quando a gente compara com grandes países, está acelerado, mas o ponto não é discussão política e sim econômica que isso aqui tem, ou seja, a gente tem uma quantidade grande de doses aplicadas e isso continua. E o que isso implica? Reabertura econômica, uma melhora, A gente está assistindo já esse fluxo de pessoas crescendo nas ruas, nos shoppings, nos parques. As pessoas estão voltando à vida normal e, consequentemente, isso acaba impactando aqueles negócios que haviam apanhado, aqueles negócios que haviam mudado de alguma forma no curto e médio prazo. Então estamos falando aqui das ações que estavam, de alguma forma, foram impactadas por essa mudança de fluxo de pessoas. E agora as coisas começam a retomar. Então, por exemplo, os shoppings é um grande exemplo. Elas estão atreladas ao fluxo de pessoas e a gente vê já uma melhora no fato aí, do fluxo de pessoas dentro dos shoppings. Isso tende a continuar e segundo semestre, uma normalização da vida das pessoas e, consequentemente, uma melhora dos resultados dessas empresas. Essas empresas apanharam muito, ficaram para trás, em função do Covid,
tiveram ali um impacto de curto e médio prazo nos resultados, entretanto, quando a gente olha para o estrutural, não afetaram, né? As pessoas não vão deixar de ir para os shoppings. Além disso, né, as ações dos bancos também, né? Os bancos tradicionais, apesar de serem digitais, têm aquela visão de físico ainda, né? As pessoas começam a retomar. Então tem uma melhora no curto prazo dessas empresas que estão atreladas ao velho mundo, ao varejo físico, né? As lojas que têm exposição ao varejo de fato, não o digital, né? Mas as lojas físicas que começam a retomar. Tudo isso, todas essas empresas, essas ações, tendem a ter uma melhora agora no curto prazo com essa evolução das vacinas, uma normalização da vida das pessoas. Além disso, né, do call de reabertura, a gente está passando por uma crise hídrica aqui, praticamente sem precedentes nas últimas décadas, e isso pode afetar a economia, mas afeta alguns pontos importantes. Então, os reservatórios estão baixos, né? E existe um risco forte para as empresas desse setor. Vamos lá, né? Então pensa nas hidrelétricas. Não é só em relação, né, ao preço subindo, né? Porque o preço está subindo da energia, isso tem um impacto na inflação. As empresas, né, do setor elétrico, geradoras de energia, ela tem uma quantidade de energia contratada que ela tem que entregar para o sistema. Portanto, quando a gente começa a entrar numa crise hídrica, em algum momento os níveis vão baixar, o regulador vai falar, não quero mais que despache hidrelétrico, vai reduzir a quantidade, e aí essas empresas muitas vezes têm que comprar no mercado spot, ou seja, bem mais caro do que elas estão recebendo para entregar. Ou seja, elas acabam ficando short energia e começam a entrar num prejuízo, né? Então o que ela ganha o valor que ela está recebendo pela energia é menor do que ela está tendo que pagar no sistema, por isso que eu chamo a atenção, né? Sistema elétrico, transmissão é muito estável e previsível, geração e distribuição tem um risco, então eu chamo a atenção que no curto prazo existe esse risco, tá? Para essas empresas do setor que estão provavelmente aí short em energia. Então cuidado, atenção. E por último, né, quando a gente começa a falar todos esses pontos, né, inflação está presente, né, tenho falado muito no mundo e aqui, com a inflação acima de 8, mas tem um ponto que vai trazer mais preocupação para o investidor. Risco de aumento de energia elétrica, né, pressionando a inflação, e petróleo, né? Então quando a gente olha o petróleo, está aqui, acima dos $76, o mercado projetando aí que deve chegar próximo a 100 no final do ano, ou seja, quando você pensa, né, e analisa uma empresa de petróleo, Petro, né, no caso, isso é positivo. Entretanto, num cenário de inflação e uma tensão ainda social, dado o preço do combustível, o repasse disso aqui que seria imediato, né, ou minimamente automático, vai voltar para a discussão, tá? Então o ponto é, Petro provavelmente vai ter ruído em relação ao preço dos combustíveis. E na minha visão isso aqui pode ser negativo no curto prazo. Porque diante de uma dinâmica, né, o que pode acontecer? Se o petróleo continuar subindo, repassar para o preço final, né, do combustível, eu sou liberal, né, eu sou a favor que isso aconteça, mas em algum momento isso não vai acontecer. Por quê? Quais são as opções, né? Se você repassar, mais inflação, mais tensão política. É a forma mais fácil, entre aspas, de resolver essa tensão, porque pode acarretar uma greve de caminhoneiro, mais tensão. Então, de alguma forma, isso pode ser resolvido da maneira fácil, que é prejudicando, né, a operação da Petro, aí, não deixando repassar ou até mesmo reduzindo o preço dos combustíveis. Então, é um ponto que chama atenção aqui no curto prazo para os investidores, tá, que estão posicionados, principalmente em Petro, né, que pode sofrer com isso aqui, o resto não, né, o resto que opera aí no livre mercado, isso aqui é positivo, tá, pessoal? Então são 3 pontos aqui de curto prazo para a Bolsa, tá, olhando para fundamento, né, economia e dados macro geral, para ficar atento, e como eu falei, né, deixei um link aqui embaixo da minha série, né, Bolsa 3.0, com foco em curto prazo, que vai reabrir em breve, então quem quiser conhecer é só se cadastrar. É isso, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.